E agora vamos de fone baratinho e de ótima qualidade. Nesse vídeo aqui vocês podem conferir a minha análise e review a respeito desse fone de ouvido da Philips, o TAT1108. Sem mais delongas, vamos a todos os detalhes aqui, você vai poder ver porque ele é um ótimo fone de ouvido em relação aí ao seu custo-benefício e todos os detalhes que ele traz aí em relação à sua qualidade de saída de áudio e experiência de uso. Bom pessoal, eu vou começar primeiro falando dos pontos negativos a respeito desse fone de ouvido, o TAT1108, e depois vou para os pontos positivos e por que ele vale a pena em relação ao seu custo-benefício. Bom, primeiro ponto negativo, e talvez que seja o mais drástico aí para todos, ou que vai ser o maior negativo no caso dele, né, é a sua durabilidade de bateria. Ele conta na carga máxima em torno de 5 horas dos fones de ouvido e apenas 10 horas na case, ou seja, você consegue utilizar ele em quantidade de vezes pelo total de 3 vezes, mas na soma total apenas por 15 horas. Então se você é o tipo de pessoa que utiliza muito fone de ouvido, provavelmente você vai ter que fazer uma recarga diária com ele. A recarga dele é relativamente rápida e em tempo você tem 2 horas de recarga para 15 horas de utilização. Em relação a outros fones de ouvido, eu diria que ela não é tão rápida. Muitas vezes você a carrega por 5 minutos e ganha 15 minutos de duração. Ou seja, em outros fones de ouvido em que você acaba investindo um pouco mais, ou dependendo relativamente o mesmo valor, dependendo do que você for importar, você tem uma velocidade de recarga muito melhor em relação a esse fone de ouvido aqui. Mas bem, apenas 2 horas de recarga você consegue ter total utilização do fone novamente, tanto das cases quanto dos fones. Para você que usa diariamente e usa muito com muita frequência, provavelmente isso deve ser algo bem negativo, pois você vai ter que sempre lembrar de carregar os fones e a case também. Já se você não utiliza muito, ou utiliza 2, 3 horinhas por dia, ele vai ter uma recarga bem aceitável, não vai ficar te amolando muito para carregar o fone toda hora. Outro ponto negativo é que ele não tem um aplicativo com as funções. Para desligar ele, você consegue desligar apenas colocando na case e você não consegue regularizar ou equalizar o fone de ouvido com outras funções via de aplicativo, como por exemplo os modelos da JBL, os de entrada, se eu não me engano, o JBL Wave Flex e o Wave Buds, você já consegue ter uma equalização de áudio e tem alguns outros recursos no aplicativo. Dito agora os pontos negativos que eu identifiquei aqui nesse fone de ouvido, vamos para os pontos positivos. Ele encaixa super bem nos ouvidos. Porém, eu diria que eles não ficam tão bem encaixados em relação a outros modelos. Esse daqui ele fica saltando um pouco, enquanto outros modelos, como por exemplo o da A2Go aqui, ele fica melhor encaixado aqui, ó, fica mais rente à pele, ou o da JBL, o Wave Flex que eu citei anteriormente também. Ele também fica mais rente à pele aqui. Mas, em relação a encaixe, eu não tenho do que reclamar desse fone de ouvido aqui, o TAT1108. Ele fica muito bem encaixado aqui no ouvido, não cai, dependendo dos exercícios que você fizer, né? Uma corrida leve, ele não vai cair. Claro, você tem que fazer o ajuste aqui da borrachinha para fazer o melhor encaixe, mas ele não caiu aqui comigo com os exercícios que eu fiz de baixa e média intensidade. Já de alta intensidade ele começa a sair um pouco, então talvez seja um ponto negativo se você pratica exercícios com muita regularidade e maior intensidade, por exemplo, uma corrida bem mais pesada, por exemplo. Agora, em relação à minha experiência e também a opinião, a saída de áudio do Philips TAT1108, na minha opinião, ele satisfez bastante aí a qualidade de saída de áudio. Ele tem graves, médios e agudos bem adequados, tendo uma reprodução mais acentuada ou a mais aprimorada para os graves e principalmente quando você faz o melhor ajuste aqui das borrachinhas intra-auriculares. Por ele ser um fone de ouvido neste modelo, ele consegue vedar relativamente bem os sons externos e um ponto, eu não sei dizer aí se é um ponto negativo ou um ponto positivo, vai muito da sua preferência, ele tem uma altura de volume muito potente. Apesar de ser um drive de 6mm, ele engana, passa muito bem aí, despercebido, ou melhor até em relação a alguns headphones e headsets em questão de potência de volume. Ele é bastante potente, você não vai ter do que reclamar de volume baixo com esse fone de ouvido aqui. E caso você não estoure os áudios utilizando o volume máximo, a parte de entrega de graves, médios e agudos é muito bem satisfatória, muito bem adequada. Em relação à sua captura de áudio, ou no caso a qualidade de áudio para chamadas e ligações, WhatsApp, o que você desejar utilizar para gravar o áudio dele, eu diria que é um uso aceitável. Normalmente a gente não espera muito desses microfones e quanto menor o custo, menos a gente pode esperar. Ele não conta com nenhum filtro de ruído, então você vai ter uma qualidade mediana ou talvez baixa aí com as ligações. Vai dar para a outra pessoa vai conseguir entender o que você está falando, porém não espere muita coisa desse fone de ouvido, ok? Em relação pelo menos à captura de áudio. Então pessoal, para você que deseja aí ter um ótimo fone de ouvido com uma ótima qualidade de áudio, mas não se importa muito em carregar ele muito
muitas vezes ou não se importa em equalizar o fone de ouvido, ou mesmo com a captura de áudio dele, você está apenas buscando um fone de ouvido sem fio e com uma ótima qualidade de áudio e uma garantia relativamente estendida. E os fones da Philips são muito bons, eles têm boa durabilidade. E deseja praticar exercícios de baixa e média intensidade, eu diria que esse fone de ouvido aqui é bem adequado em relação ao seu custo-benefício. Você vai encontrar ele em torno de 100 a 150 reais. Agora, se você deseja ter uma experiência mais premium, com mais recursos, eu diria para você ir para um desses dois outros fones de ouvido da JBL, que seria o Wave Buds e o Wave Flex. Você pode encontrar eles pela faixa de 180 a 200 reais mais ou menos, mas normalmente o preço deles é 250 a 300 reais. Você claramente salta o investimento, mas você opta por ter muito mais recursos, como por exemplo a equalização do áudio. Esse fone de ouvido aqui, como eu disse, na minha experiência de áudio, não deixa nada a desejar em relação a esses dois modelos que eu citei. Mas nesses outros dois modelos que eu citei da JBL, você consegue personalizar para uma melhor experiência para sua preferência auditiva. Enquanto este aqui você fica preso à qualidade de áudio que ele oferece, você não consegue personalizar de nenhuma forma. Agora eu vou ficando por aqui. Se esse review aqui te ajudou e você quiser dar uma força para o meu trabalho aqui no YouTube também, meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, caso você deseje comprar esse fone de ouvido. Novamente, os outros dois fones que eu citei, o Wave Flex e o Wave Bud, vão estar aqui nos vídeos para você assistir e conferir se eles valem mais a pena ou não. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!